Olá, seja muito bem-vindo ao programa Gestino Avançar, com o curso de Formação Gestão Inovadora. Então, esta metodologia é uma metodologia 95% prática, onde nós vamos poder ver as ferramentas de inteligência que eu usei durante esses mais de 20 anos de carreira como consultor empresarial e como alto executivo. Isso mesmo, você vai poder ver na prática aqui junto comigo as ferramentas que eu desenvolvi e apliquei em centenas de empresas ao longo desses anos. Então, muito bem, dando início ao programa Gestino Avançar, nós temos um fluxo, nós temos que atender um fluxo de autoanálise dentro da nossa empresa. Inicialmente, nós temos ali o diagnóstico empresarial, como vocês podem ver, que é uma ferramenta de estratégia. Essa ferramenta de estratégia, diagnóstico empresarial, ela é fundamental para essa autoanálise. É nela que nós vamos poder tratar, fazer a realização, a aplicação desse diagnóstico. Nós tratamos e realizamos a autoanálise dos pontos de melhoria. Então, na verdade, é uma ferramenta, é um formulário que nós vamos abordar mercado, cliente, finanças, recursos humanos, fazendo essa autoanálise, o ponto de melhoria, o que nós podemos fazer para aprimorar. Porque muitas das vezes o nosso foco é muito voltado para aumento de venda, e às vezes o nosso problema ele é interno. Aqui, então, nós temos um processo, uma estrutura de processo de toda a organização. Toda a organização vai atender esses requisitos. Então, nós temos um fornecedor, seja de insumos ou de capital intelectual, no caso da prestação de serviço, que nós chamamos de input. E do outro lado, nós temos o output. E no meio do input e do output, nós temos então os processos. E esses processos é que nós vamos aferir, nós vamos autenticá-los, nós vamos averiguar como é que estão esses processos dentro da nossa empresa. É por isso que nós fazemos uso, então, do diagnóstico organizacional, que é essa ferramenta que nós desenvolvemos. Ali, você vai poder desenvolver e aplicar as áreas de mercado. No diagnóstico organizacional, nós vamos explorar, então, as diversas áreas que envolvem todo o processo administrativo. Aqui, por exemplo, como vocês podem ver, nós temos falando ali sobre mercado e sobre cliente. Então, essa ferramenta é muito prática. E ela, lembrando, todas essas ferramentas que nós vamos ver aqui, ela vai estar à disposição no link no final desse vídeo. Para você que está fazendo o curso, você vai ter acesso a todas as ferramentas apresentadas aqui e todas elas abertas para que você possa adaptar para o seu negócio. Então, voltando aqui para o diagnóstico organizacional. Por exemplo, esse critério busca identificar o conhecimento que o empreendedor tem do mercado em que atua, incluindo os concorrentes, e se busca informações de outras pessoas ou instituições relacionadas à atividade. Então vejamos, isso é um critério usado de mercado para ver como é que você se posiciona no mercado. Como é que está a sua informação sobre o seu segmento, sobre o negócio, sobre o teu core business. Então ali, como você pode ver na ferramenta, nós temos a autoavaliação. Então você vai dar 1 sempre, 2 às vezes e 3 nunca. Lembrando que o 1 está mais para o melhor possível, né? E o 3, o nunca, está mais próximo, está mais distante, digamos, da melhoria. Então, exemplo, busque informações sobre como está o mercado para esse tipo de trabalho que realizo. Se você busca informações para esse trabalho que você realiza, você vai marcar um X ali, no 1, sempre. Se você não busca informações constantemente na correria do dia a dia, você vai marcar o 3, nunca. E é muito importante que você seja sincero ao responder essa autoanálise, porque dessa autoanálise vai sair um panorama, um raio-x da sua empresa. Depois de desenvolvido então o diagnóstico organizacional, nós fazemos a tabulação desse diagnóstico. Na tabulação desse diagnóstico, exatamente, eu vou mensurar essas respostas que vocês colocaram, que nós colocamos. Então, uma vez mensurado, eu vou começar a identificar os pontos de melhoria. E aí, então, antes que vocês perguntem, eu já vou responder uma dúvida que é comum nessas diversas turmas presenciais que nós já fizemos ao longo desses anos. Então, uma dúvida comum, por onde começar? Você vai começar por onde a dor for maior. Nós vamos ver aqui as ferramentas que vão tratar da tua área financeira, da tua área de compras, da tua área de estoque e da tua área operacional. Por onde vai começar? Por onde você sentir uma maior necessidade. Ou seja, eu costumo dizer, por onde estancar o sangramento mais rápido.
Neste caso aqui, nesse nosso encontro, nós vamos começar pela área financeira. Então, nós temos aqui, inicialmente, o espelho financeiro. Esta ferramenta do espelho financeiro, que nós vamos ver passo a passo, bloco a bloco, nós vamos dividi-la para facilitar o entendimento em 4 blocos. O primeiro bloco, como nós podemos ver aqui, ele vai tratar do saldo inicial, dos outros ativos e do saldo final. Então, notem que ali naquela coluna da esquerda, nós temos ali as caixinhas de sapato. Imaginemos que ali fosse, a cada instituição financeira daquela, fosse uma caixinha de sapato. Então, nós temos os bancos e embaixo nós temos a caixa. Então, cada célulazinha daquela, cada campo daquele, é uma caixinha de sapato. A soma de tudo aquilo que está dentro de cada caixinha de sapato é exatamente o teu fluxo de caixa, o teu saldo inicial do fluxo de caixa. Então, no dia 1º de junho, por exemplo, no dia 1º de cada mês, qual o meu saldo inicial do meu fluxo de caixa? É a soma de tudo que está ali. Como você deve ter visto, ou como deve ter ouvido falar, esse curso é a metodologia 95% prática. Então, não precisa ser especialista em matemática. Basta entender os campos. Então, cada quadradinho daquele é como se fosse uma caixinha de sapato. A soma dessas caixinhas de sapato, então, é o saldo inicial da tua empresa, do teu fluxo de caixa empresarial. E lembrando, esse espelho financeiro, ele é feito no dia a dia, diariamente ele é feito. E esse espelho financeiro é a ferramenta que vai controlar o teu caixa diário. Então, se você tem um restaurante, uma farmácia, seja qual for o teu negócio, no fechamento de caixa, você vai complementar com esse espelho financeiro. Aí você deve estar me perguntando assim, Renato, mas eu tenho um ERP, eu tenho um software de gestão que já fecha o caixa. Ótimo, mas essas ferramentas, não só o espelho financeiro, como todas as outras que nós vamos ver, elas servem exatamente para isso, para sintetizar, para consolidar todas as informações. Porque normalmente o software de gestão, ele te apresenta muitas informações. Aí nós temos o primeiro problema. Quem alimenta esse software de gestão? Será que ele está parametrizado corretamente? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer na sua empresa. Segundo, será que essas informações elas estão consolidadas, elas estão juntas? Ou você tem que estar puxando um monte de relatório para ter as informações consolidadas? E é exatamente para isso que servem essas business intelligence, ou essas ferramentas de inteligência. Elas servem para sintetizar, para te dar uma visão panorâmica. Como eu costumo dizer, para você olhar globalmente e agir pontualmente. Essa é a facilidade das ferramentas de inteligência. Então, aqui no espelho financeiro, então, dando sequência, nós temos depois a coluna do meio, que são a coluna dos outros ativos. Essa coluna dos outros ativos, é ali que nós vamos controlar o dinheiro que nós recebemos, o dinheiro plástico, digamos, ou o dinheiro papel, que nós chamamos cartão de crédito, boletos, cheque predatado, nota promissória, seja qual for o teu segmento, se esse recebimento não te traz uma liquidez imediata, é ali que nós vamos controlar. Porque nós precisamos entender e nós não podemos confundir. Nós não podemos confundir venda com faturamento. Eu posso, por exemplo, num dia vender R$1.000 e faturar 800. Mas por quê, Renato? Porque nessa venda de R$1.000, eu vendi R$800 em dinheiro e R$200 em cartão. Portanto, eu tive uma venda de R$1.000 e faturei 800. E esses R$200 vão para onde? Vai exatamente para aquela segunda coluna ali de outros ativos. Tá certo? Então nós temos ali o saldo inicial do fluxo de caixa, a coluna do meio dos outros ativos, e aí tem um saldo, notem ali embaixo, saldo não disponível. E aí nós vamos então para a terceira e última coluna do primeiro bloco do espelho financeiro. E até então nós não falamos de matemática financeira, não falamos de cálculos monetários, não falamos de absolutamente nada de complexo. Eu só estou digitando as informações básicas. E ali naquela terceira coluna, como vocês podem ver, nós temos então o saldo final disponível. Lembrando do dia. Por quê? Porque no segundo bloco, daqui a pouco que nós vamos ver, será a arrecadação financeira. No terceiro bloco, o histórico das entradas e da saída. E esse histórico vai gerar um saldo no dia.
esse saldo no dia, atrelado ao saldo inicial, vai te dar um saldo final ali na ferramenta. Então você pode ver ali no saldo final, igualmente, é praticamente um espelho do saldo inicial, é mesmo conceito, mesma ideologia, você está vendo ali as mesmas caixinhas de sapato. Então, aqui o banco, com a caixinha de sapato ali, a instituição 1, instituição 2, instituição 3. Logo abaixo nós temos o caixa, e aí ali a gente tem o conceito do troco, despesa, gaveta e dinheiro. Ah, mas eu não entendi esse troco, despesa, gaveta e dinheiro. É por isso que nós vamos falar sobre ele. Despesa, ou troco, gaveta e dinheiro, a terminologia ou o nome que está escrito ali é irrelevante. Você pode trocar e pode adaptar para a sua facilidade, para o seu entendimento. Mas vamos então ali entender o campo, a célula. Por exemplo, troco. O troco, você na sua empresa, na sua atividade, pode ser que você tenha um fundo de caixa, no seu fluxo de caixa, você tem um fundo destinado para troco. Por exemplo, eu tenho lá no meu caixa R$300 em moeda e R$100 em nota de R$2. Isso é um fundo de troco, que tem que estar controlado ali. Porque no final, quando você faz o teu fechamento de caixa, isso também está no teu saldo inicial. Isso faz parte do seu bolso, faz parte do fluxo de caixa da empresa. Segundo, despesas. Para que serve aquele campo de despesas? Vou aqui pensando, por exemplo, uma transportadora. Um caminhão vai viajar e o motorista vai levar R$2.000. Da onde sai esses R$2.000? Lá da caixinha de sapato, chamada despesas. Porque esses R$2.000 eles vão ficar flutuando. Ele vai ficar, entre aspas, faltando. Então, para que ele não fique boiando, perdido, e você não saiba onde estão esses 2.000, está ali a caixinha de sapato ou o campo despesa. Quando o motorista retornar, ele vai trazer as notas. E essas notas vão entrar lá no terceiro bloco, que nós vamos ver daqui a pouquinho no histórico de entrada e saída. Então, ali no despesas, são essas notas fiscais que estão por aí boiando, ou com o motorista, ou com um balconista, ou com alguém. Eu preciso de R$50 para comprar um material na papelaria. É ali que vai entrar. Por quê? Vamos supor, a papelaria é do lado do teu colaborador. Para não fazer ele ir e voltar, ele quando for embora, ele vai embora, leva os R$50, faz a compra na papelaria e no dia seguinte ele traz a nota fiscal. Para fechar o caixa zerado, sem problemas, é ali que nós vamos lançar esses R$50. Citando o segundo exemplo. Embaixo, gaveta. Gaveta, eu coloquei ali de propósito, para que nós possamos perceber que a terminologia é o que menos importa. A gaveta, por exemplo, pode estar escrito ali o cofre, colchão, seja qual for a terminologia que você queira usar. Dali são os recursos, os cheques, o dinheiro em espécie, oriundos da arrecadação financeira do dia. Então é nesse campo ali que você vai lançar. Gaveta, cofre, colchão, saco plástico, cafofo, seja lá onde for que você guarde o dinheiro ou os recursos oriundos da arrecadação diária daquele dia. E finalizando esse primeiro bloco do espelho financeiro, nós temos o dinheiro, que é... E aí, por que o dinheiro não vai para o cofre? Porque tem empresários e tem gestores que administram de forma diferente. Guardam dinheiro para pagamento de um boleto que vai vencer daqui a 4 dias, por exemplo. Então ele controla ali o dinheiro, diferente do cofre que fica em outro local, que vai para a sede da empresa, por exemplo. Então por isso ali tem a subdivisão. Mas na minha empresa eu não tenho subdivisões. Ótimo, então você corta ali aquela linha e adapta para a tua empresa. Ok? Bom, então nesse módulo nós finalizamos o primeiro bloco do espelho financeiro. No próximo módulo nós vamos ver o segundo bloco do espelho financeiro, que fala sobre arrecadação financeira.